Salve família, tudo bem com vocês? Ô, mano. Salve família, tudo bem com vocês? Coit 5 aqui, já vou pedir pra vocês deixarem um like e vocês comentarem. Assim, cheguei primeiro, cheguei cedo, porque esse vídeo é muito bom pra você, principalmente que tá desanimado no futebol, no futsal, ou você talvez não tenha tanta confiança. Esse vídeo é pra você, é um motivacional também, ao mesmo tempo um exemplo de vida que aconteceu comigo, tá bom? E eu tenho certeza que depois que você ver esse vídeo, eu duvido se você não vai se sentir muito melhor, muito mais focado e muito mais preparado para você seguir seu sonho, seguir seus objetivos, beleza? Então deixa o likezão aí, comenta muito e vamos lá. Família, o que acontece? Você, de repente, existe vários tipos de cenário, né, de pessoas. Existe aquele garoto mais novo que tá me acompanhando aí, que tem esse sonho de ser jogador, e às vezes, é porque o professor não me coloca, às vezes tá na reserva, ou mora muito longe, ou não tem nenhum time que joga, ou muitas das vezes os caras desmerecem você ou não te respeita, que isso também é uma coisa que desanima pra caramba. Ou de repente você, cara, que já jogou muita bola antes no passado, já até teve alguma rodagem, e hoje você se encontra um cara desanimado, às vezes você largou o futebol, tem vontade de voltar, mas não quer, de repente está até acima do peso. Então existem vários tipos de cenários, dependendo da pessoa que estiver atrás dessa telinha me assistindo. E o que acontece? Eu vou falar um pouquinho da minha história, e de repente, se vocês escutarem isso, talvez isso possa motivar vocês. Eu, quando comecei muito cedo, eu não era aquele jogador exemplar, aquele jogador estrela. Logo de começo eu tive esse choque de realidade, né? Então eu tive, digamos assim, que comer muito arroz e feijão para chegar na onde eu queria chegar. E mediante a isso, de certo modo, eu passei por certas provações, né? Muitas das vezes eu era reserva, às vezes os caras me colocavam no gol, às vezes eu nem entrava para jogar, entendeu? E mais, o que acontece? Eu desde muito pequeno eu soube que era um processo. Era um processo, é algo que você tem que passar. A diferença é que alguns vêm com mais talento do que outros, né? Mas o caminho acaba sendo o mesmo. O esforço acaba sendo de igual para todo mundo, entendeu? E aí, passou esse tempo, depois eu decidi focar, né? Falei que eu quero isso pra minha vida. Aos 13 anos comecei a focar mais, comecei a treinar. E aí foi onde eu comecei a receber os meus primeiros convites jogando. Aos 15, né? Pra quem não sabe, eu já tô com 29, certo? Se vocês me derem menos, obrigado, tá bom? Pai tá, acredito que tá conservado, né? Espero eu aí. Comentem aí, tá? Qual a idade que vocês dão pra mim? Mas tenho 29. E o que acontece? Aos 15 anos foi onde eu decidi, eu falei, mano, meu sonho é jogar campo profissionalmente. Então, cara, foi uma batalha, foi uma luta tremenda. E eu, aos meus 18 anos, para 19 anos, eu consegui meu primeiro contrato profissional, né? Eu consegui assinar por um time lá de Minas, certo? Eu lembro, assim, cara, que lá eu passei pelo processo de ficar longe de casa. E, digamos assim, fui federado, então tive as minhas primeiras experiências reais, poder respirar, entendeu? Lá era um time tipo de terceira para quarta divisão, então a realidade é dura aqui no Brasil, então não é todos os times que têm condição de manter um elenco o ano inteiro. Então terminou a base, teve profissional, teve uns rolos lá de técnico, sai, entra. Nessa acabei saindo, mas consegui minha profissionalização. Depois, isso me desanimou pra caramba, eu até falo que foi um dos momentos que, sabe, eu fiquei sem chão, entendeu? Desanimei. Eu lembro que nessa época, quando eu voltei pra casa, família, porque a gente tinha um auge, tipo assim, de agora vai ser visto, e a gente acabou não sendo visto, né? Pelo menos no meu caso, não sendo reconhecido, desanimou, mano, nossa, demais. Eu lembro que eu fiquei quase um mês, 2 meses cabisbaixo, ó, que eu sou difícil pra ficar ruim, mano. E aí, depois disso, tentei arrumar um outro clube aqui mesmo pra Zona Leste. Consegui mas lá tava muito várzea, sabe? Tava ruim demais. Eles não pagavam nem condução, nem nada. Aí na época eles iam abrir o profissional e eles estavam cobrando pra gente cobrar o uniforme, né? Então eu falei, mano, não vou nem, mano. Aí eu lembro que tava até eu e um amigo meu, aí eu falei assim, mano, se for pra eu tirar dinheiro do meu próprio bolso, que eu já não tenho, prefiro ficar em casa. Eu prefiro jogar na quadrinha. Aí até depois eu fiquei sabendo por ele, né, que os moleques que tava lá treinando, chegou uns outros profis, cara, rodou tudo, né? E por conta disso, isso me desanimou bastante, entendeu, gente? Então eu lembro que nessa época aí, eu fiquei, cara, eu não falo que eu fiquei com depressão, entendeu? Acho que depressão é uma palavra muito forte, né? E também é algo que não pode ser visto assim como qualquer coisa é depressão, entende? Mas eu fiquei com uma tristeza profunda, porque querendo ou não, era um sonho meu, sempre foi um sonho meu, na verdade, e o fato, tipo assim, de você também depender do seu sonho por outras pessoas é uma coisa que mexe muito, entende? Então nessa época eu me via sem chão, eu me via sem um direcionamento, eu não sabia o dia de amanhã. Aí eu lembro que
essa tristeza, de certo modo, acaba gerando também um pouco de ansiedade. Então eu lembro até uma época que, vou contar pra vocês, minha mãe até achava que eu arrancava cabelo, mas não, começou a cair cabelo, família, pra vocês terem ideia como é que meu nível de estresse estava muito alto. Começou a cair cabelo e aqui assim, essa pálpebra aqui assim, ó, ficava tremendo, toda hora ficava tremendo. Eu falava assim, mano, que barato louco é esse? Mas era porque a minha briga era principalmente interna. E esse medo de você não saber o futuro é uma coisa, cara, que destrói qualquer um, mano. Isso eu não falo só na questão do sonho de ser jogador, não. Eu acho que qualquer um que tem uma vida, um problema pessoal aí, mas eu tô colocando esse cenário, mano, mano, terrorizante. E aí o que acontece? Então foi onde eu me vi num momento que eu tava, na época, eu acho que com meus 21 anos, 22, então já tava desistindo, tipo, já tava dando os meus últimos respiros, né? O bom é que meus familiares sempre me ajudou, minha mãe, meus irmãos, minha irmã, pô, teve uma época que até comprou uma chuteira pra mim, sabe? Minha mãe também dava todo apoio, e eu tentando, treinava todo dia e tal, aí na época teve ainda pra ajudar o problema dessa lesão, eu me machuquei, era uma lesão para se tratar ali de um mês. Eu nessa pira que ia aparecer a oportunidade a qualquer momento, eu tinha que estar pronto, que eu não podia estar parado. O que aconteceu? Fui jogar, me lesionei e piorou. Nessa eu perdi uns 4 meses. Aí foi onde eu acabei tendo ainda mais essa... Não é crise de ansiedade, mas, sabe, eu fiquei triste, cabisbaixo, nervosismo. Aí foi onde eu acabei desenvolvendo a insônia. Nessa época aí que foi o bagulho da insônia, que eu não conseguia dormir. Gente, eu não conseguia. Parece que o pensamento ficava aqui, ó. E aí, mediante isso tudo, foi o momento que, tipo assim, eu ia parar de jogar bola, entendeu? Então eu não ia jogar mais bola, eu já tava até pensando em tipo assim, estudar investimento, mercado financeiro, marketing digital na época que tava bem alta. E por conta disso, eu quase que parei mesmo ali, entendeu? Mas eu falo pra vocês assim que Deus é tão bom, porque eu já tava quase parando. Eu fui jogar num time de campo com uns amigos meus, e os caras sabiam do meu áudio e tudo mais, sempre falava muito bem de mim. Eu fiz 2 jogos nesse de campo, e nesse dia os caras chamou um parceiro que ele fez 2 jogos. O primeiro jogo ele ainda nem entrou, ele entrou um pouquinho só, e no segundo ele... Não, no primeiro jogo ele nem entrou, e no segundo ele foi, mas ele tinha que sair cedo, ele jogou o primeiro tempo, aí ele jogou comigo. Daí a gente fez amizade, trocou uma ideia. Depois de lá, ele acabou me convidando para um time de futsal, olha que loucura. E eu sempre tinha maior preconceito com futsal. Eu jogava futsal e futebol, mas eu não jogava. E por conta disso, eu até comentei com os meus familiares, falei assim que eu não ia. Na época era o Paulistão, era a Série B de futsal, né? Isso foi em 2021, né? 2020 para 2021, que eu lembro que eu joguei 2 anos. E aí foi aonde meus familiares falaram assim, mano, tenta, você já tentou tanto no campo. Até então eu nunca tinha feito peneira nenhuma de futsal também, porque meu foco era campo. E eu fui, joguei bem, consegui ganhar destaque, joguei 2 anos lá, mas logicamente que naquela época o cenário hoje do futsal está melhorando, mas naquela época era muito mais precário, né? Então, mas por conta disso, olha que loucura, foi por conta disso que eu comecei a ir pra quadra e comecei a gravar meus vídeos. Então eu coloquei na minha cabeça, agora eu vou treinar por mim, quero ficar bom, e é isso. E foi por conta disso que eu comecei a gravar vídeo, e hoje eu sou o coach que eu faço vídeo, danço, faço humor, jogo, entendeu? E aí, família, foi um momento que depois o time acabou não seguindo adiante, né? Porque também tinha gasto e tudo mais, e ele na época estava passando alguns problemas pessoal, no casamento e tal. Mas esse estopim foi o que me ajudou, entendeu? E aí, por conta disso, foi onde eu comecei a jogar, me dedicar, e mediante a isso foi onde depois me abriu portas para eu jogar no futsal. Aí, olha só que loucura, eu me profissionalizei no campo com 18 para 19 anos, e depois no futsal eu me profissionalizei, hoje eu tô com 29, foi com 24 para 25 anos, olha que loucura. Então, tá velho assim pro futebol? Será que tá? E aí, mediante isso tudo, joguei 1 ano em um clube, e depois fui para um outro. Lá também acabou acontecendo alguns problemas, mas lá foi o que acabou até me ajudando a eu ter mais esse foco. E agora, para o ano passado, em 2024, foi aonde eu comecei a ter de novo esse contato com o futsal, né? Então eu sempre falo que eu acabei tendo contato ali com o pessoal da G3X. Era um campeonato da Supercopa Desimpedidos, que tinha um modelo de influenciadores / atletas profissionais. Lá eu pude conhecer a galera toda, tipo assim, o Kelvin, o El, o Davizinho, todo o pessoal aí da Kings, né? O Rufino. Eu acho que eu estando com esse pessoal, eles... e também eu até falo que é Deus, né? Colocando assim, sempre soube o que estava no meu coração, que era isso que eu gostava pra caramba, sempre foi o meu desejo desde moleque. E hoje eu pude estar jogando um campeonato profissional esse ano, 2025.
aos 29 anos, né, tá jogando uma Kings League, que também é um campeonato profissional de alto rendimento, onde nós treinamos, tem que ter alimentação, tem treinos semanais, entendeu? E isso mostra pra vocês, é uma coisa que eu falo assim, às vezes você deve estar desanimado, você deve estar triste, não sei qual é a sua idade, não sei qual que é a sua situação financeira, se de repente você tem que trabalhar, se de repente você tem que se dedicar a coisas extra mais do que apenas só viver do sonho. Cada caso é um caso, mas o que eu falo pra vocês é que vocês não podem desistir, entendeu? Eu cheguei num ponto que eu quase desisti do meu sonho, porque eu já tinha lutado muito mesmo, e ali eu tava prestes a deixar, tipo assim, de lado, porque eu falei assim, cara, eu dei o meu melhor, eu sei que eu tinha dado o meu melhor, então eu ia ficar em paz com isso. Mas até falo assim que, logicamente que eu não sei, né, cada um aqui que me assiste, mas eu até falo que foi uma oportunidade, né, tipo, de Deus, sabe? Mas ao mesmo tempo que eu sempre falo isso, que ao mesmo tempo que é Deus abrindo as portas, você também tem que estar preparado, entendeu? Eu sempre falo isso. As oportunidades, somos nós mesmos que criamos e a gente tem que estar preparado para elas, entendeu? Deus dá o direcionamento, mas você tem que estar preparado, entendeu? Você cria a oportunidade, às vezes alguém vai falar de você, alguém vai te ver. E nesse momento você tem que estar preparado. E por conta disso, eu poderia ter parado lá, e na verdade foi onde só me deu mais gás, quando eu já estava nos acréscimos do segundo tempo. E olha a situação hoje que eu vivo, gente. Posso falar para vocês que não chega a ser ainda nem metade do que eu tenho objetivo para minha carreira como atleta e também como digital influenciador aqui, né? Mas eu falo para vocês que eu já conquistei grandes coisas, entendeu? Eu consegui me profissionalizar nas 3 modalidades. Coisa que, se eu for pegar todos os meus amigos que estudaram, que passaram comigo, é quase que 99% deles não conseguiram essas 3 profissionalizações, coisa que eu consegui. Isso é até um caso engraçado, que recentemente eu ia jogar um campeonato amador aqui, no futebol de campo na Zona Leste, eu não pude jogar, porque eles registraram que eu não tinha convertido ainda e eu era profissional no campo. Só que lá, quando eles jogaram no bid, puxou que eu tinha federação nas 3. Futsal, futset, campo. Aí eu até brinquei com os meus amigos, falei assim, ó, tá vendo? Se eu tivesse mentindo aí, ó, já ia pegar na mentira, entendeu? Só que o que acontece, gente, é muita garra, é muita determinação. Hoje vocês de repente me vê, caramba, o coach da Kings League, hoje, né, atualmente, não sei, no futuro, né, só Deus pertence, não sei se eu vou permanecer no bem dele, mas eu falo o seguinte, que as oportunidades, tudo, foram criadas com muito esforço, com muita raça, com muita luta, com muita dedicação, e nunca foi fácil, gente. Eu já fiz mais de 20 peneiras, mano, mais de 20 peneiras. Se for juntar aqui, cara, eu sei que depois das 20 eu parei de contar, depois das 21, mas, cara, já fiz no São Caetano, já fiz 3 vezes na Portuguesa, já fiz no Guaratinguetá, já fiz num time, mano, acho que era Jabaquara, já fiz. Fora as peneirinhas, que às vezes tem peneirinha de bairro, né? Mas teve muitas que eu recebi não, várias na verdade eu recebi não, algumas eu recebi sim, e dessas sim às vezes os caras pediam dinheiro. Então antigamente também era um outro cenário, não tinha esse celular, não tinha essa facilidade com a internet, né? Então antes era DVD, você tinha que fazer um DVDzinho assim para entregar os seus melhores lances. Hoje em dia você consegue editar o vídeo do seu celular e mandar por um link no YouTube, entendeu? Então eram outros momentos, entendeu? Eram outros tempos. Mas isso mostra, gente, que se da mesma maneira eu conseguir, mesmo você aí, cara, que às vezes, sei lá, não sei qual é a sua idade, 18, 19, 20, 25 anos, tem ainda um sonho, cara, não desiste, entendeu? Você nunca sabe o dia de amanhã. Então é algo que você tem que se policiar, é algo que se você realmente quer, você tem que respirar isso, sabe? Respirar mesmo, ver vídeos, treinar, tá com pessoas que acabam te influenciando positivamente. O seu vídeo, se de repente esse vídeo chegou aí pra você agora, não é por um acaso, entendeu? Então você tem que estar coberto e estar envolto de pessoas e lugares e coisas que vão te beneficiar, que vai te elevar o seu nível, você tá entendendo? Sempre foi assim na minha vida. Então eu não ia andar com amigos que só queria saber de balada. Não que você querer uma festa ou outra seja errado, mas você concorda comigo que se todo final de semana você sai, seu rendimento não vai ter. Coisa que tipo hoje acontece, tem muitos amigos meus que não conseguem ter a performance que eu tenho hoje, porque eu sou um cara concentrado, sou um cara dedicado, e não é uma coisa que eu preciso sair falando pra todo mundo. Todos que estão à minha volta, até você, se é um seguidor novo ou já é antigo, me acompanha e sabe, entendeu? Então, cara, não desista, entendeu? Não desista. Esse vídeo aqui serve até como motivacional pra você. Eu não sei quando que esse vídeo vai chegar pra você, mas se ele chegou é porque, né, Deus tem algo bom aí pra sua vida, como ele tem pra mim e tá fazendo, né, coisas grandiosas. E eu tô me preparando para cada vez mais receber os próximos desafios.
e você também é a mesma coisa, certo? Então não desanima, não fica chateado. Se você tá acima do peso um pouco, se você tá lesionado, cara, se cuida, entendeu? Trabalho mental, depois o físico, certo? E o espiritual também, é muito importante esses três estarem juntos, tá bom? Então, cara, gostou desse vídeo? Comenta só, deixa um like. Comenta, Coit, ajudou muito esse vídeo, eu tava precisando desse vídeo. Só pra eu saber, tá? E eu pretendo estar trazendo mais vídeos assim, pra poder estar ajudando vocês, beleza, gente? De coração aqui, tamo junto. Coit 5 aqui e é nóis!